Cortaram no meio, aí passou a ser 8 mais 8, aí evoluiu, eles passaram a botar uma fitinha plástica, então o 8 que era óptico, que tinha uma válvula óptica, era um filme óptico, passou a ser também um filme magnético. Bom, isso são evoluções. Agora, não adianta essa evolução na máquina se o cineasta não se prepara. E aqui no Brasil são poucos preparos que nós temos. Por quê? Porque fazem questão de não estimular a cultura cinematográfica. Tanto é verdade que do vocabulário cinematográfico que nós usamos para desenvolver toda uma literatura cinematográfica, a maioria não sabe o que é. Nós temos que separar duas coisas. Aqui no Brasil, na nossa subcultura, porque não nos deixam desenvolver a nossa cultura, aqui no Brasil, cineasta é aquele que filma, que mexe com a película. E aquilo não é cineasta, é apenas um filmador. É uma pessoa que pode, numa semana, ele simplesmente se preparar com a máquina e sai um especialista operando aquela máquina. Agora, se ele não tiver conteúdo do que é cinematografia, então não adianta, ele vai filmar o quê? Então, a Super 8, Simples 8, houve um 8 que era primeiro que era 16, depois cortaram no meio, aí passou a ser 8 mais 8, aí evoluiu. Eles passaram a botar uma fitinha plástica, então o 8 que era óptico, que tinha uma válvula óptica, era um filme óptico, passou a ser também um filme magnético. Bom, isso são evoluções. Agora, não adianta essa evolução na máquina se o cineasta não se prepara. E aqui no Brasil são poucos preparos que nós temos. Por quê? Porque fazem questão de não estimular a cultura cinematográfica. Tanto é verdade que do vocabulário cinematográfico que nós usamos para desenvolver toda uma literatura cinematográfica, a maioria não sabe o que é. Não sabe. Muitas vezes perguntamos aí qual é a diferença entre composição e enquadramento. Aí o pessoal fica em dúvida, né? Da composição e enquadramento. Pois é. Então, era preciso para que eu desenvolvesse realmente a cinematografia, que eu aprendesse a fazer cinema, eu tenho que começar desde o começo, e não com a filmadora. Acontece que as empresas estrangeiras, que são as produtoras das filmadoras, empurram para cima da gente as máquinas, e quanto menos cultura, mais fácil nós compramos uma máquina. E muitas vezes conversamos com a pessoa diz assim: olha, eu até nem sei como é que eu opero a máquina, eu sei que eu filmo aqui, mas ela tem recursos que a gente nem sabe. Como diretor de cinema, tu dava totalmente o texto inteiro pro ator ou dava uma parte do texto para ele? Como é que tu fazia? Ah, bom, aí, olha, aí temos um problema, que é o contato com o ser humano.
não é um contato com o ator de cinema, mas com o ser humano. E aí, tem, muitas vezes, tu pega um ator vaidoso e que deixa a vaidade sobrepor-se às suas qualidades, então ele chega e nem aceita que o diretor lhe dê ideia. Ah, eu sou ator, para que o diretor me dá ideia? E isso é uma burrice. Ator que diz isso e que diz que não precisa de diretor, que sabe o que tem que fazer, numa filmagem e tudo mais, esse ator para mim é burro. Então o ator ele não pode dar sugestões. Não, o ator deve dar sugestões. Eu vou chegar lá. Esse ator que pensa que é ele que faz o filme está errado, e aquele que pensa que o filme é do diretor também está errado. Porque como é que o ator que eu boto lá de frente à câmera vai adivinhar o que eu quero, o que eu penso? Se aquilo que eu escrevi é uma ficção. Então era preciso que se conheça o mecanismo dessas coisas para entender bem. Eu, por exemplo, como diretor, talvez porque tenho são dezenas de filmes, né? Eu, como diretor, eu converso com o ator, bato papo com ele, e com isso me permite descobrir se ele é um bobo vaidoso ou se ele é uma pessoa que quer realmente colaborar. Porque cinema é colaboração. Esse negócio de aparecer porque eu sou o mocinho do filme, isso não existe. Existe o quê? Uma equipe, aqui mesmo, tá aí, ó. Ó, o Fondei tá ali, ó, com a máquina ali fotográfica. Tu estás aqui me entrevistando. Depois vem aqui a figurinista e diz assim, não esquece que a próxima tomada tem um pano em cima do joelho. Vem o carpinteiro e diz assim, olha, aquela janela lá tem que ter menos luz ou mais luz. Vem o som, fala mais alto, fala mais baixo, porque o som não está pegando. Então toda essa gente se resolver, eu sou o bom, ele não faz cinema. E é o que acontece no Brasil. As pessoas pensam que são e aí não abrem mão daquilo que acham que já entendem. Houve uma época que diziam assim, riam da gente que fazia Super 8. Sabe por quê? Porque eles faziam com 35mm. Como se houvesse diferença. Ora, a diferença é a película. O 35 é largo, aquela grossura, e o Super 8 é assim. Mas o que acontece é o foco aqui que vai dar abertura. Tu consegue a mesma abertura com o Super 8, tu consegue a mesma abertura com o 35, tu consegue a mesma abertura com o Super 8, tu consegue a mesma abertura com esses celulares que tem aí agora, esses celulares. Agora, dentro, quando tu abre e fecha e tudo mais, bem dentro, tu tens a qualidade de filme. É evidente que uma máquina de maiores recursos de filmagem poderá apresentar um resultado mais expressivo. Sim. Mas então o cinema ele é mais criativo ou já foi criativo? O cinema sempre será criativo. Ele aqui no Brasil não é, porque a finalidade do Brasil é comer filme. Nem importa se o filme tem valor, não. Pode ver que a maioria do pessoal que quer filme é filme de paulada. Mata, come com farinha, pronto, é isso. Agora tu pega um filme de alta qualidade para ver a interpretação artística. Não tenho tempo, não quero. Por quê? Porque é um tipo de cultura alienada. É uma cultura alienada. O cinema é criativo, sabe por quê? Nenhum de nós pode fazer um filme sozinho. E depois, de onde é que surgiu o filme? Quando a pessoa apresenta um filme e que joga na parede, lá está o filme na parede. É de perguntar de onde é que surgiu o filme. Pois esse cineasta, esse nosso colega, eu, tu, nós todos, muitas vezes não sabe explicar o que é isso.
Não sabe explicar, sabe por quê? Não porque ele seja burro, é porque oprime a nossa cultura, porque não interessa nós nos desenvolvermos em cinema, porque são milhões e milhões de cruzeiros que o Brasil bota fora e deixa o pessoal passando fome. A maioria dos atores, esses dias, faz pouco tempo, eu assisti o Paulo Betti, que para mim é um baita ator, né? Eu assisti o Paulo Betti no programa, e aí perguntaram: como é que é viver de ator? Diz, eu não vivo de ator. Eu sou professor, dou aula na faculdade e sempre que eu posso eu faço um filme. Mas o cachê não dá para viver. Por quê? Porque não há interesse no sistema comercial brasileiro, não há interesse em desenvolver essa cultura. É muito mais fácil eles comprarem o filme e pagar 200 mil reais do que pagar 2 ou 3 mil para alguém de nós fazendo um filme. É a subcultura. Pedro Machado, é mais fácil para ti seria dirigir um longa ou um curta-metragem? Bom, é evidente que no curta-metragem eu posso ter todo o filme de cabeça. Então eu saio de manhã já com ele todo, já está no croquis, desenhado, os locais e tudo mais. Eu posso sair com ele e no fim da tarde ter a filmagem pronta. Filmagem, não todo o filme. Agora, não posso fazer a mesma coisa com um filme de 400 tomadas, como por exemplo o Terêncio aí, o Terêncio tem 420 tomadas. Eu tive que fazer, cada dia eu fazia o croquis, fazia o roteiro de câmera, de filmagem, roteiro de filmagem, e aí então eu só fazia aquilo ali naquele dia. Depois eu ia procurar saber o que nós tínhamos disponível para fazer as próximas sequências, já que o cinema não é sequência continuada. Tu faz uma sequência hoje, faz a número 1, amanhã faz a número 15, depois de amanhã faz a número 5, que é uma outra questão, que é feito por cena, né? Então, eu não posso, não há jeito de igualar um longa e um curta. Agora, na parede, quando passa, quando está projetado ali no coisa, os encargos são o mesmo. Eu, antes de fazer um curta, eu vou ver a pré-produção, eu vou ver a praça onde eu vou botar. Por quê? Porque cinema, nós temos que nos lembrar, nós os cineastas, temos que nos lembrar que cinema é forma e conteúdo. E a maioria só quer dizer, bate e come com farinha, tic, tá pronto. Tá? Entendesse? Se entendi, sim, bate e come com farinha, tá pronto. Mas que dê a beleza dentro do filme. Né?
que dê a possibilidade do ator se apresentar, ele mesmo se revelar, como. Eu vi, por exemplo, agora não me lembro o nome do filme, mas vi um grande ator inglês, esqueci, que faz teatro, e o filme, para mim não era um filme muito bom, mas a tomada mais importante foi quando ele chegou na porta da casa, encostou-se na parede, encostou o ombro na parede, cruzou a perna e ficou olhando. Aí eu olhei aquilo, aí a câmera chegou pertinho dele, mostrou o rosto dele, eu digo, bom, já vi o filme, já vi a qualidade do filme. Por quê? Porque mostrei o ator. Mas nós esquecemos de mostrar o ator. A maioria das vezes, o ator fica lá, plano geral, pega pelos pés, não se vê nem a cara do sujeito, porque estamos com pressa, porque não temos cultura, porque temos que trabalhar no outro dia. Então, a gente tem que aproveitar. Isso tudo é o jeito de não nos deixar desenvolver a cultura. E não é só isso. O escultor do barro, o escultor do bronze, o escritor, o Brasil faz concurso de escritor estrangeiro, pode ver as livrarias, a maioria dos livros são estrangeiros. Se o único livro que, se o escritor é já meio conhecido, tem mídia, ele até vende. Eu, por exemplo, quem é que sabe dos senhores espectadores que eu tenho mais de 10 livros escritos? Vou morrer e não vou publicar. Por quê? Não tem espaço para cultura. Agora, se eu botar o nome de Mr. Smith ou Fritz, é bem capaz, é bem provável. Pedro Machado, eu quero que deixe uma mensagem para os novos cineastas que estão surgindo aí. Qual a mensagem que tu deixa para eles em 1 minuto? Eu gostaria que o cineasta se lembrasse o seguinte: cinema é uma arte. Então, agarrar e fazer, passar no filme assim, isso é um pedaço do cinema. Mas o cinema é muito antes disso. Isso aí que nós estamos vendo agora, eu conversando, é o cinema pronto. Mas até lá, quanta coisa vieram conversar comigo para perguntar para mim se eu podia falar sobre isso, se eu podia falar sobre aquilo. É claro que eu não estou falando nem um décimo do que é cinema. A maioria vai ver isso aí, viu, mas não sabe como fazer. Porque não é isso o ponto importante. O ponto importante é como é que nós chegamos até aí. E aí, por enquanto, nós sabemos. Por exemplo, cinema narrativo, cinema discursivo, cinema dissertativo. Quem é que sabe o que é isso? Quem é que sabe definir claramente a importância de um ângulo, de um plano? Quem é que sabe definir claramente o que é um ritmo? O que é um clima? A maioria desses, inclusive alguns cineastas metidos a bom aí, que tem por aí, são cineastas, pergunta para ele qual é a diferença entre ritmo e clima, ele é capaz de não saber. Eu tá certo que não saiba, porque não me intitulo grande cineasta, sou um estudioso. Mas tem muitos aí que aparecem como se fossem grande coisa, e eles na verdade saem fora da linguagem.